Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, amém? Tudo bem? Acho que um dia com chuva como esse é um dia gostoso, eu gosto, né? Eu estava em casa e acabou a força. E aí você começa a agradecer por algumas coisas, né? Primeiro, pela luz, pelo banho quente. Você não lembra, não. De vez em quando você precisa lembrar a gente de algumas coisas. Faz quanto tempo que você não toma um banho de canequinha aqui? Ou quem nunca tomou aqui? Acho que a maioria nunca tomou um banho de canequinha. Irmão, nós estamos na bênção. Amém? Vai lá no sertão, vai lá na África para você ver como que os irmãos estão lá. Ah, pastor, mas eu estou passando dificuldade. Mas você toma banho quente, você tem luz. É ou não é? Ah, eu só como bife uma vez por semana, então, irmão. Lá os irmãos não comem uma vez por ano. E eles estão contentes com Cristo, irmão. Eles caminham a noite inteira, de sábado para domingo, para poder participar de um culto. Os cultos lá são feitos de manhã. E aí os irmãos caminham a noite inteira e para poder participar do culto na manhã. E aí depois eles participam do culto, comem e caminham a tarde inteira e parte da noite para chegar nas suas casas. Em alguns lugares o Islã tem dominado e tem perseguido os irmãos ainda. Alguns correm risco de vida. Aqui você está tudo na bênção, irmão. Nós precisamos aprender a agradecer ao Senhor por algumas coisas que nós esquecemos no dia a dia. Amém? Glória a Deus. Estou feliz por demais com o Senhor. Deixa o Senhor ministrar no teu coração hoje, nessa noite, amém? Deixa Ele ministrar no teu coração. E é tão interessante isso. Abra sua Bíblia comigo em 1 João, Evangelho de João, não é primeira não, Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 1 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Que diz assim: João testemunha sobre Jesus e exclama dizendo: Este é aquele de quem eu disse, ele, o que vem depois de mim, tem a excelência, porquanto já existia antes de mim. E da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça, porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Diga assim comigo: a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, veja que impressionante quando nós falamos sobre verdade, né? Porque no Evangelho de João aqui, principalmente nos primeiros capítulos, mas todo o Evangelho de João vai nos levar a entender sobre essa verdade como uma pessoa. Ele já começa a dizer que no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Depois ele fala que a palavra é luz verdadeira. A palavra é a luz verdadeira, que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. Então tudo que está fora da palavra está em trevas, amém? Então é a palavra que nos ilumina. Então o trabalho das trevas, do império das trevas,
é nos levar para onde? Para um lugar de escuridão, de ignorância e não de luz. Amém? Então, a palavra também fala que o Senhor nos transportou do império das trevas para o seu reino da luz, o reino da luz. E nós precisamos entender uma coisa sobre verdade. Aqui nós acabamos de ler que a lei veio por Moisés, mas a verdade veio por Cristo. Amém? Então, verdade é aquilo que é a luz. Se nós somos transportados de um império para um reino, um império de trevas para um reino de luz, nós precisamos primeiramente separar o que é império e o que é reino. Amém? Porque às vezes você acha que é tudo a mesma coisa e não é a mesma coisa. Um reino é onde existe um governo, um rei, e todo mundo segue os princípios daquele rei. Todos vivem debaixo de sujeição daquele rei. O que é um império, irmãos? Isso acontecia muito. Era quando um rei chegava e invadia outros lugares e tomava como possessão. Aí ficava um reino cuidando de outros reinos. Aí era um império. Isso aconteceu muito, né, na época da colonização. Né, os países europeus vinham colonizando outros lugares e transformava-se num império. A Inglaterra colonizou vários lugares, era o Império Inglês, né, o Império Britânico, o Império Português, o Império Espanhol, né, e nessa época também, né, que é isso. Só que o império, ele não tem identidade. Reino tem. Vocês conseguem entender isso? Porque o império, ele quer avançar a todo custo. Ele quer crescer a todo custo. E ele chega dominando. Então a palavra fala que nós somos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado. As trevas quer dominar tudo, ela quer chegar e pegar tudo que não é dela. O império das trevas, ele quer chegar em todos os lugares. Então deixa o Senhor ministrar o seu coração para você entender o que eu estou querendo fundamentar aqui hoje. Então o império das trevas, ele quer dominar todos os lugares. A partir de Cristo, a graça e a verdade foi iluminado ao coração e ao espírito dos homens. Não tem como mais você viver em ignorância, só se você quiser viver em ignorância, só se você quiser viver na escuridão. Mas para isso existe um processo, para que nós sejamos transportados de um império de trevas para um reino de luz. Amém? E esse reino de luz é o reino da verdade. E é impossível eu caminhar nessa verdade, conhecer toda essa verdade, se eu não viver uma vida rendida a Cristo, rendida à cruz, rendida à morte do meu eu. É impossível, irmãos. Então, a luz, ela sempre vai nos deixar bem claro, e ela vai sempre esclarecer para nós tudo aquilo que não é verdadeiro, ou tudo aquilo que é mentira. Então, se a gente entende que a luz é a palavra, que essa palavra é a luz verdadeira, então, em João 8:12, o que fala lá em João 8:12? No Evangelho de João 8:12. Eu sou o quê? Eu sou a luz do mundo. Cristo falando, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, ou não andará no império das trevas, não andará em ignorância, mas terá a luz da vida. Então hoje eu quero falar para você sobre luz da vida. A luz da vida é a verdade, irmãos. Amém? E a verdade, o que é verdade? Não é aquilo que nós falamos. Verdade não é a verdade que nós falamos,
mas sim aquilo que nós nos tornamos. Amém? Verdade é o que nós nos tornamos. Então, por quê, irmão? Porque eu posso falar muitas coisas da verdade, mas eu não ser uma verdade. E se nós estamos falando da luz da vida, nós estamos falando de você sair do império das trevas. Porque o império das trevas é um lugar de ignorância. E eu sempre vou te confrontar a entender o princípio do reino de Deus. O império, você pode estar debaixo de um império e fazendo as coisas conforme a sua vontade. No reino, não. No reino, você precisa estar submisso a uma vontade. A vontade do rei. Estando dentro de um império, você pode continuar fazendo as suas vontades, que está distante. Você paga seu imposto, você paga as suas coisas ali. Está debaixo daquele império. Mas debaixo do rei são princípios, costumes, valores e assim vão. Você entra num reino, isso que é a maior dificuldade, irmão, que nós, como brasileiro, entender isso. Porque o brasileiro quer votar para escolher alguém que comanda o país, né? E votação nunca deu certo, irmão. Na Bíblia só deu besteira. Foram votar, votaram para matar Jesus. É ou não é? Votaram para matar Jesus. Todas as eleições na Bíblia só deu bagunça. Mas beleza. Aí nós ficamos acreditando que uma eleição pode mudar o país nosso. Uma eleição não pode mudar o nosso país. O que pode mudar é uma igreja profética, irmão. Aí o Senhor pode mudar o resultado de uma urna por causa de uma igreja. Porque aí nós liberamos a verdade que nós somos, para que as pessoas saiam da linha da ignorância e das trevas. Amém? Então o que nós precisamos entender é que a luz da vida, quem é? É Cristo. E se eu sou portador dessa vida, eu sou luz. Por que eu sou luz? Porque eu não sou uma mentira. Porque eu vivo num reino, e este reino, ele tem princípios, valores, que me fazem ser igual ao rei. Então eu saí da ignorância de não saber as coisas e fui transportado para um reino de amor. Nós fomos transportados para o reino do seu Filho amado. Entenda isso. Deixa o Senhor ministrar seu coração. Que a palavra nos fala que a criação ou a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Se a natureza, se a criação anseia, quanto mais o meu próximo, quanto mais a minha família, quanto mais o meu esposo, quanto mais a minha esposa, quanto mais os meus filhos, quanto mais a comunidade de fé, quanto mais a igreja de Cristo, quanto mais o corpo de Cristo anseia pela manifestação dos filhos de Deus, porque os filhos de Deus vão manifestar a luz da vida. Essa é a verdade. Quem eu me tornei? Quem eu estou me tornando? Não tem como eu me tornar em regras. Está bem claro aqui, João já começa falando aqui, olha, por Moisés, muito bom ver a lei. Mas a graça e a verdade só vieram através de Jesus Cristo. Então todas as outras coisas podem ser amuletos. Tudo aquilo que você faz pode ser amuletos, mas não é a verdade. Então nada que você fazer, irmãos, de punho próprio, de força própria, vai te levar a ser um manifestador da luz da vida. E nós temos que entender claramente isso. Qual é a verdade que eu estou me tornando? E se você for entender isso, você vai saber que o mundo, quando viu o Senhor, sabendo que Ele era a excelência, como João falou, né? Não o recebeu.
E para você entender e receber essa verdade, você não vai poder receber ela a partir da carne. E quando eu recebo a Cristo a partir do Espírito, olha, mas todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra, quando você vai na sua Bíblia olhar, está em letra maiúscula. E a palavra, que é Cristo, se fez carne e habitou entre nós. No original é tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Vamos parar aqui. Nós precisamos entender isso claramente, irmão. Nós precisamos entender que se a gente não viver da água e do Espírito e permitir que Cristo seja gerado em nós, essa palavra que eu estou falando aqui hoje para você, pode ser só um barulho que você está ouvindo e não está transformando nada em você, não está gerando nada em você. Porque ela está falando à sua carne, ela está falando ao seu ouvido. Ou você se rende ao Espírito para você entender o que nós estamos ministrando aqui agora e deixar Deus ministrar o seu coração. Porque senão, irmãos, nós vamos falar da verdade, vamos até saber falar da verdade, mas vamos estar vivendo um monte de mentira. E o que nós mais temos visto isso, pessoas que falam da verdade, mas não são transformadas. São pessoas que são preocupadíssimas em manter a sua reputação. A reputação fala muito mais alto do que todas as coisas. Quantas pessoas mantêm uma autoimagem, vivem uma vida de mentira para poder manter uma autoimagem? Isso em todos os aspectos. Quantas pessoas mantêm uma empresa, a empresa já está toda destruída, mas ele mantém para manter uma imagem dele, porque não, se eu fechar as pessoas vão falar. Não está na verdade. Quantas pessoas mantêm um ministério destruído, acabado, para manter uma imagem? Não, mas eu tenho uma reputação a se zelar. Quantos casamentos que já não são casamentos há muito tempo, vivem mais nas trevas do que na luz, e a pessoa ela está escrava de manter uma imagem daquele casamento para a sociedade. Mas nunca foi um casamento, já acabou faz tempo, e ele vive escravo, porque ele não tem a revelação de Cristo. Pastor, o senhor está falando que tem que separar? Não, não estou falando isso, estou falando sobre portar a verdade e não portar a verdade. Eu estou falando de ser transformado pela verdade e ser um papagaio da verdade. O que é ser um papagaio da verdade? É abrir a Bíblia e falar da verdade. Agora, qual é a verdade que nós nos tornamos? Até onde nós nos permitimos chegar? Viver num império, eu posso falar. Quem vive no império sabe falar de quem é o imperador. Então, a diferença de um imperador e de um rei é muito grande, irmãos. O imperador, ele só pega. Entenda comigo. O imperador, ele cresce o império para pegar coisas, para mandar e arrancar riquezas. Um rei, ele serve o reino. Um rei, ele vai na guerra pelo reino. Um rei trata os seus súditos como filho. Num reino, mas aí como é que nós vamos conhecer isso no Brasil, né, irmão? O político só pensa em si, né? A corrupção. Um reino é diferente. Um lugar onde há reino, ele se sente responsável pelo que acontece. Se a economia está bem, é o rei. Se está mal, ele se responsabiliza. No reino dos céus não tem democracia. Aí eu vou votar para ver como é. Não tem democracia. No reino dos céus é o governo dele, é o governo de Cristo, é a vontade de Cristo. E quando nós entendemos sobre reino, nós temos que queimar por essa verdade, irmãos.
Essa verdade tem que ser a luz, que é a palavra, que flui através de nós para transformar gerações. Você consegue compreender isso? A luz que nós portamos, que é a palavra, que é o próprio Cristo, que é a verdade, que é o próprio Cristo, precisa fluir através de nós para transformar vidas, aonde nós estivermos. Então nós vivemos uma vida religiosa que muitas das vezes nós sabemos falar da verdade, mas não nos permitimos ser transformados pela verdade. Então o que é verdade? Eu quero que você saia hoje daqui refletindo nisso e que o Senhor ministre ao seu coração, de você entender assim, ó, eu não tenho que saber de verdade, eu tenho que me tornar a verdade. Porque saber da verdade, você pode pegar o político que está mais sujo hoje no Brasil e perguntar para ele se ele sabe do que é certo e do que é errado. Ele vai falar assim, ele sabe. Mas por que ele não consegue fazer o que é certo? Porque ele não é uma verdade. Ele não é a verdade. Ele vive em mentira. Agora a pessoa que porta a verdade dificilmente conseguirá fluir num lugar de mentira ou viver num lugar de mentira. Então a igreja nós precisamos entender o reino de Deus como um lugar físico, irmãos. Nós já saímos das trevas, da mentira, do engano. Já saímos do lugar onde nós fazíamos do nosso jeito, pensávamos do nosso jeito, dava jeitinho para as coisas, e passamos a caminhar num lugar onde a vida de Cristo é quem me governa. Eu não faço nada por minha vontade, mas sim através da vontade de Cristo. Ué, mas como é que eu vou saber se é o Senhor que está aprovando ou não? Para comigo. Se você não consegue ouvir a voz do teu pai ou do teu líder, dificilmente você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Então você já está vivendo uma mentira e falando da verdade. Se você não consegue ouvir a voz ou ser tocado pela paternidade, ou se você não confia, você precisa voltar aos princípios. Amém? Então é claro isso, irmãos. Como é que uma igreja vai tocar uma sociedade? Manifestando a verdade. E a verdade você vai manifestar não é de falar não, cara. Não é de pôr adesivo no seu carro, não é de colocar uma camiseta gospel, não é de pôr um boné gospel, não é de colocar música gospel. Isso aí não vai mudar nada. Isso só vai demonstrar que você é um evangélico, ou que você é um religioso. O que vai transformar o ambiente é a verdade que você porta em todos os negócios que você está fazendo. Se você é um empresário, se você trabalha com justiça, se você é um aluno, se você estuda com justiça, se você é um empregado, se você trabalha como se estivesse servindo ao Senhor, se você é uma mãe, se você serve seus filhos com excelência, se você é um pai, se você serve a sua casa com excelência. E o que é servir com excelência? Dar destino. A nossa responsabilidade, irmãos, é de influenciar. A responsabilidade da igreja é cooperar com o reino. E nós falamos da expansão do reino. Sabe o que eu acho interessante? Você nunca viu Israel na Bíblia fazendo império. Porque Deus não mandava Israel fazer império. Deus sempre falava para Israel: cuide do povo. Deus nunca teve ideia de império, sempre de reino. Porque império não tem compromisso com vidas. Império, o único compromisso de um império é resgatar valores, ou ajuntar valores, ajuntar riquezas terrenas. Reino tem a ver com transformação de vidas. E aí você precisa entender qual é o lugar. Império das trevas,
Quando você está focado em você e não está focado no próximo, não está focado na transformação da sociedade, está achando que a igreja é só para você, que culto é só para você, que o Senhor tem só abençoar você, que as suas coisas são pessoais para você, que só os seus problemas são os mais importantes do mundo, que só você tem problema e que ninguém olha para você, que ninguém cuida de você. Estou exagerando, mas império das trevas, ignorância. Trevas, no que eu falo, é ignorância. Agora, o que é reino? É tudo em comum. As dores que ele sofre, eu sofro. As dores que o meu irmão sofre, eu sofro. E assim, então, está tranquilo, está favorável. Porque eu começo a celebrar. Quando eu estou vivendo o reino, quando eu sou filho do reino, eu celebro por tudo que eu tenho. Acabou a luz. Pô, Senhor, é uma oportunidade para agradecer que o ano inteiro eu tomei banho quente. Você consegue compreender isso? Então você tem que entender isso com o Espírito. Porque senão, irmãos, nós não somos transformados na verdade. E aí essa noite é uma noite de confronto. Você fala da verdade ou você está permitindo a verdade transformar a sua vida? E aí a verdade vai transformar em todos os lugares. E tenha certeza que você não vai se preocupar com reputação. Você não vai precisar comprar coisas com dinheiro que você não tem para mostrar para quem não quer ver. Porque isso é reputação. Isso é ser escravo de mamão. Não, mas porque está todo mundo tendo, eu tenho que ter também. Está todo mundo vivendo o império, você vive o reino. Tem diferença, irmão. O nosso Senhor não é um imperador, Ele é rei. Cristo é rei. E no reino Ele se preocupa com seus filhos, com seus súditos, nós. Ele olha para nós, está olhando para nós, se preocupando conosco. Mas para isso, por isso que tem um princípio: seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como é feito no céu. Então qual é o modelo, querido? Não é do céu, da terra para o céu. O modelo que é no céu, se faça na terra. É essa a oração. Assim como o teu reino flui já no céu, nós como igreja estabelecemos ele na terra. A sua vontade. Assim como a tua vontade é soberana aí, nós estabelecemos ela na terra sendo soberana também. A responsabilidade de um reino é provisão, é sustento, é vida, é alegria. Um rei se preocupa com o bem-estar, com a alegria, com como que o povo está. E começa a olhar nos reinos de Israel. Vamos olhar o reino de Davi. Nós estamos falando de Valente, vamos olhar o reino de Davi. O reino que o povo celebrava, porque foi um rei que se preocupou com o povo, que cuidou. Ele era amigo de todos, tinha inimigos, mas ele não se preocupava em dominar outros povos. Ele se preocupava em cuidar de Israel. E é interessante isso, irmãos. Nós nunca vamos ver Deus colocando o povo de Israel para dominar outro povo. Deus mandou expulsar. Chegava em algum lugar e expulsa. Tipo assim, ó, vai embora daqui. Vocês querem viver suas vidas desse jeito, vai viver em outro lugar, mas nós não vamos governar sobre vocês. Foi assim que aconteceu com Canaã. Chegou em Canaã e expulsa o povo. Quem não quiser morre. Mas não vai governar sobre eles e estender um império. Porque império não tem compromisso. Agora nós precisamos nos posicionar neste lugar de verdade. O lugar de verdade, de clareza sobre as coisas que nós realizamos. Sobre as coisas que nós pensamos. Sobre as coisas que nós falamos. Sobre as coisas que nós vemos. Num lugar de império, as pessoas não conseguem ver com clareza, então elas falam o que elas acham. Num lugar de reino, elas não só veem com clareza, elas têm o coração do rei e conhecem a vontade do rei e trabalham para o mesmo propósito do rei. Manter a nossa sociedade em verdade, nutrida, crescendo. Você consegue compreender isso com clareza?
E é esse o lugar que nós estamos. No reino não pode ter mentira, porque se uma pessoa está dentro do reino e ela não é verdadeira, ela está destruindo todo o contexto do reino. Agora no império, cheguem num lugar de império, né, você vai perguntar para todo mundo se gosta do imperador, todo mundo vai descer a lenha. Chega num lugar de... Irmãos, quem já viu quando na Inglaterra, quando tem um casamento real, o que acontece na rua? Casou agora a última, né? O que aconteceu com a Inglaterra? Lá no Reino Unido. Todo mundo para a rua, para honrar a família real, e o casamento estava acontecendo. Teve gente que posou, colocou barraca, posou. Vocês conseguem compreender isso? E olha que aquilo não é algo tão real hoje, é só mais simbólico do que real. Porque quem governa agora é o primeiro-ministro lá. A família real é algo, tem uma grande influência relacional, política, mas não consegue articular muita coisa que não seja através do primeiro-ministro. Por quê? Porque todo mundo olha ali uma família e fala, ali é o nosso exemplo de sociedade. Muitas coisas na Inglaterra não mudam, por quê? Não mudam na cultura, o jeito de vestir, o jeito de falar, o padrão inglês de ser. Por quê? Porque é o padrão da família real. O inglês, ele se preza a viver de acordo com o padrão da família real. E dificilmente você vai ver alguém indo para a rua para pedir o impeachment do rei. Lá teve da primeira-ministra lá, que tive que sair lá, do povo lá, né? Vocês conseguem compreender isso no espírito, querido? É para esse lugar que nós vivemos, é para esse lugar que nós estamos. Agora sim, irmãos, eu preciso ser confrontado, nós precisamos ser confrontados. Estamos dispostos a isso, vivemos para isso, porque reino sempre nos remete à honra. E honra é muito além da obediência. Honra é isso. A pessoa, a rainha nem conhece a pessoa, mas a pessoa está lá na rua, esperando para dar um tchauzinho para a família real no dia do casamento da família real. E que preciosidade é contemplar aquilo. Quando teve esse último casamento, eu fiquei assistindo e falei assim, meu Deus, nós servimos a um reino e nós não honramos o Senhor como rei, como deve ser honrado. Ensina-nos a honrar. Aí o Senhor falou ao meu coração, é porque no Brasil as pessoas são disciplinadas a escolher um líder. Porque elas vão para a urna para escolher um líder. E pior, filho, escolhe mal ainda. Escolhem mal. Aí eu perguntei, Senhor, mas por que escolhemos mal? Porque vivemos. Aí o Senhor falou assim, porque a ignorância, as trevas, impedem de enxergar a verdade. Então, querido, não adianta você chegar numa pessoa que vive no império das trevas e brigar com ela. Você não está enxergando isso, isso é coisa do diabo, você não está vendo o que está acontecendo. Olha o diabo, ela não vai enxergar. Você precisa ser a verdade que vai transformar o ambiente daquela pessoa. Não vai ser falando, irmão. Não vai ser falando. Como que essa casa pode transformar São José dos Campos? Não é fazendo culto aqui não. O culto é para confrontar você. O culto que nós fazemos aqui é para adorar o Senhor como casa e você receber uma palavra de ativação, mas como nós vamos transformar essa cidade? Como que nós vamos agregar pessoas com o mesmo propósito? É não falando da verdade, é sendo a verdade. Sabe, é descendo aqui numa comunidade que tem aqui algumas ruas atrás de nós aqui, e chegarmos lá e sermos verdade lá.
É transformar aquele ambiente. Mas como? Com a luz que você porta. Ser verdade. Ser verdade. Não é falar da verdade, é ser verdade. Ser verdade, irmãos. O propósito de Cristo na nossa vida é que nós sejamos verdade. E uma pessoa que é verdade, ela transforma ambientes. Transforma. E nós estamos falando sobre isso, claramente sobre isso. Pastor, eu quero ser verdade. Então se torne a verdade, se renda à verdade, saia do império. Saia do império. Saia do império e venha para o reino. Se nós não saímos do império, irmãos, e participarmos deste reino, que é um reino de amor, de cuidado, é um reino que não está importando com o que você tem, está importando com o que você é. No reino de Deus, o Senhor não se importa conosco com o que nós temos, Ele se importa com o que nós somos. Foi por isso que o Senhor chegou, quando aquele jovem rico falou assim: Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? Porque eu já cumpro toda a lei. Toda a lei eu cumpro. Aí o Senhor fala para ele: legal, filho. Eu sei que você cumpre toda a lei que foi dada por Moisés, mas agora chegou um aqui, que é a verdade. Então, se você está firmado em Deus mesmo, vamos ver se você está mesmo agora. Vende tudo que você tem, vamos ver se você vai continuar firmado da mesma forma que você está firmado. Dá tudo que você tem para o pobre e vamos ver se você vai continuar firmado. Você já fez essa experiência, irmão, com você? Se o Senhor resolver hoje fazer um trato com você e falar assim: vou tirar tudo. Não responda não. Se o Senhor fizer um trabalho com você e você: vou dar uma prova para o meu filho aí, eu vou tirar tudo que ele tem, tudo. Você que mora numa casa bonitinha, piso acabado, o Senhor te leva para um lugar inferior a isso, você continua servindo Ele? Você continua sendo adepto, ou adepto não, você continua sendo súdito do reino? Pastor, então nós precisamos conversar mais um pouquinho. Saia do império e viva no reino. Porque se são essas coisas que afirmam o quanto você é em Cristo, significa que você ainda não é. E eu não estou falando para você que Deus não vai te abençoar, querido. O maior propósito de Deus é te enriquecer. Desde que você entenda isso. Desde que você saiba que a riqueza que Ele te dá não é para você. Desde que você saiba que a riqueza que Ele te dá é para abençoar outros, para abençoar o reino, para avançar no reino. E aí com isso você se beneficia. O que o Senhor estava discipulando aquele jovem, Ele estava falando para aquele jovem: ó, meu amigo, muito bom você cumprir a lei, mas agora não é mais a lei, agora é verdade. A lei era um livro de regras, agora é verdade, o negócio é para valer. Sabe quando você vai fazer um jogo amistoso? Quem gosta de futebol aí? Tem um time de futebol para fazer um amistoso. Você ganhar ou perder não acontece nada, certo? Mas quando é o campeonato? Se perder, perdeu, está fora. Então deixa eu falar para você. A lei era só um amistoso. O que vale é a verdade. Porque o reino é verdade, é Cristo. Pastor, mas se não tiver uma regra para me seguir, se o senhor não me obrigar a vir no culto, não vai ter jeito. Nossa, nós vivemos na liberdade, reino da luz, é reino da verdade, reino do amor. No amor não tem obrigação, no amor não tem medo, no amor não tem manipulação.
No amor não tem opressão. Você é livre. No amor eu escolho. No reino você escolhe ser do reino. Você escolhe ser um súdito do reino. Você escolhe. Só que quando você escolhe ser súdito do reino, você se submete ao reino. É muito doido, porque você escolhe e depois você mesmo se submete a obedecer. É uma renúncia. Não tem como eu ser do reino e ser contra o reino. Agora no império, irmão, no império todo mundo é contra. No império já contra por quê? Porque foi algo forçado. O império é um abuso. Vê o que acontecia com a Babilônia quando chegava Israel, levava escravo, né? Não era assim? Quando levava o povo escravo, aí o império babilônico dominava. O império assírio, o império romano. Só fazia um dos impérios mais tenebrosos foi o de Roma. Porque além dele dominar todo mundo, ele levava a gente de Roma e soltava no meio do império para disseminar a sua cultura e acabar com a cultura do reino local. Ele destruía com a cultura do reino local. Agora nós somos do reino da luz e da verdade. Essa cultura não pode ser apagada da igreja. Irmãos, essa cultura que resumiu o evangelho a apenas um culto dentro de 4 paredes, sem uma transformação de vida, onde eu vivo uma vida mentirosa, que não transforma a minha casa, que não transforma a minha família, que eu não sou um pai verdadeiro, que eu não sou uma mãe verdadeira, que eu não sou um esposo verdadeiro, não sou uma esposa verdadeira, que eu não sou um patrão verdadeiro, que eu não sou um empregado verdadeiro, que eu não sou um filho verdadeiro, que eu não sou um cidadão da sociedade verdadeiro. Eu só vivo na cultura da vantagem, querendo tirar vantagem dos outros. Isso não é evangelho, isso aí é trevas. E é isso aí, é estar escravo do sistema desse mundo. O império das trevas é o sistema desse mundo. Tudo que te faz ficar confortável nesse mundo é estar escravo do sistema desse mundo. E estar escravo do sistema desse mundo é viver no império das trevas. Para você viver no reino do Filho amado, vai te levar a um lugar de desconforto, vai tirar você da sua própria vida, vai tirar você do seu mundinho. Você vai ter uma inconformação diária no espírito com tudo que você está vendo. Não é possível, irmãos, que você olhe para essas crianças que nós cuidamos aqui e não sinta uma inconformação de ver como que elas são criadas nessa sociedade. Não é possível que nós olhemos para essas crianças que nós cuidamos aqui nessa casa e não nos inconformamos de ver que elas vivem largadas o dia todo na rua pelos pais ou pelos familiares, que elas estão vendo crianças um pouco maiores do que ela já traficando, roubando, usando armas, se prostituindo, e a gente não sentir nada, e a gente achar que está tudo bem. A gente vem aqui, canta nossos três musiquinhas e acha que está tudo normal. A gente não discerne o tempo do ambiente e não discerne as coisas e acha que está tudo normal. Querido, chegou o dia de você sair do império das trevas e viver realmente no reino do Filho amado. Um reino que tem amor e tem verdade. Não é possível que as suas finanças ainda vão controlar os seus desejos. Não é possível que ainda a sua vontade de querer mostrar para alguém uma reputação vai controlar o reino. Não, isso não é reino, isso é império das trevas. Rompa com isto hoje na sua vida. Eu estou aqui como um profeta de Deus para falar para você: se liberte do império das trevas e mergulhe no reino do Filho amado. Nós não temos reputação, nós não temos vida. Se é para viver o reino, é para guerrear pelo reino. Se é para viver a verdade do reino, é para se entregar pelo reino. Se é para lutar pelo reino, é para morrer pelo reino, porque Ele é o nosso rei. A vontade dEle é soberana. Nós entregamos a nossa vida. Não existe reino com miséria. Não existe reino com pessoas sendo abusadas. Não existe reino com necessidade. Não existe reino com pessoas limitadas na sua visão espiritual. Essa mensagem é para confrontar você,
Qualquer limitação visual que nós temos não é reino. Nós não podemos fazer porque nós não temos condições. Saia dessa mentalidade de miséria. Saia dessa mentalidade de miséria. Isso não é papel meu. Cuidar dessas crianças não é meu papel. Ir para a rua, tirar essas crianças da rua não é o meu papel. Cuidar delas não é o meu papel. Dar um final de ano melhor para elas não é o meu papel. Saia do império das trevas. Saia do império das trevas. Nós precisamos expandir o reino e não ampliar um império. As trevas já têm um império. Nós só vamos sacar as pessoas desse império e trazer para o reino da luz. A sua reputação não serve no reino. O seu modelo, o seu jeito de pensar, só de você pensar, eu acho que eu faria assim, isso não é reino, isso é trevas. É império das trevas. No reino existe um modelo de governo, e esse modelo de governo é a paternidade. E Cristo se sujeitou a isso. Ele falou assim, eu vim fazer o que meu Pai me enviou a fazer. Ou seja, assim, cara, eu não estou fora do envio. Ele me deu o envio para fazer isso, eu vou cumprir o envio. Eu não vim aqui por minha vontade. Eu vim pela vontade do meu Pai. E eu só vim fazer o que eu vi meu Pai fazer e o que Ele me enviou a fazer. E Ele disse, eu e meu Pai somos um. E assim como vocês e eu também somos um. Então todos nós somos um no Pai. Mas nós precisamos entender isso. No império não existe paternidade. No império existe opressão. No império não existe correção, existe castigo. No império não existe amor, existe temor. Agora no reino, amor, correção, cuidado, direção e realização. Todo mundo que anda debaixo de um envio se realiza. Chega ao destino. Todo mundo que caminha em paternidade chega no destino. Quando? No tempo certo do Senhor. Quem que limita o nosso destino? Nós mesmos. Quem limita o nosso destino somos nós mesmos. Pela nossa soberba de avaliação. Esse negócio aí eu não concordo, não. Esse negócio aí de reino. Querido, deixa eu falar para você. Não existe igreja sem reino. Mas existe reino sem igreja. Se você acha que é muito fazendo seus cultinhos, sem o reino de Deus não existe a igreja. Mas existe o reino de Deus sem a igreja. Agora, quem é a igreja? A ferramenta de expansão do reino. A igreja é Por que a igreja é a ferramenta de expansão do reino? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E se ela é o corpo de Cristo, ela leva a vida de Cristo. Agora, o que nós temos levado, irmãos? Soberba, orgulho, vaidade, o carro novo que eu comprei, a casa nova que eu comprei, ou o tênis de marca que eu tenho, ou o cartão black que eu tenho, para mostrar para todo mundo que eu posso. Cara, nós podemos ter tudo isso aí. Se nada disso puder servir o reino, não sou rico, eu sou miserável. Eu posso ter uma conta milionária bombando. Se essa conta não puder servir o reino, eu não vivo no reino. Eu vivo no império. Vocês conseguem compreender isso no Espírito, irmãos? Deixa o Senhor ministrar no seu coração isso. Sai daqui hoje entendendo isso. Da onde que eu preciso estar? Eu preciso estar na graça e na verdade. E a verdade não vai me levar para lugares que eu acho legalzinho, não. A graça e a verdade vai me levar para lugares que eu devo abandonar. Com raiva não, com amor, porque um súdito faz por amor. E aí quando você vê o rei passando, você vai fazer igual o pessoal lá, vai estender, virar dias para poder ver a família real passando. Sabe quem que é a família real, irmão? Se você é do reino, você é a família real. Você é filho.
Entende por que ser filho é o mais alto grau do reino? Porque um filho de um rei é príncipe. Nós somos família real. O que o Senhor fala para nós? Eu vos chamei para ser sacerdotes reais. Sacerdotes reais. Novo pacto nos leva a este lugar. Sacerdotes reais. Nação santa. Povo separado, escolhido, eleito. Então o nosso negócio não tem a ver com o império, tem a ver com o sacerdócio real. Por quê? Porque nós somos da família real. Eu os chamei para ser reis e sacerdotes. Essa é a profecia que a palavra sempre fala. Reis e sacerdote. Família real. Reino. Então, irmão, nós precisamos ter muita clareza nisso. Não é normal a gente, como igreja, olhar para as coisas, olhar para a sociedade aqui, olhar para São José dos Campos, vivendo num caos, olhar para essas crianças vivendo num caos, e eu ter que esperar um dia de ação social para mim fazer algo. Nós não pode, irmão, nós não podemos ter isso. Nós não podemos, como igreja, olhar para a sociedade e se conformar com uma cidade que tem uma rua chamada Rua dos Evangélicos. E a Rua do Tráfico em São José não é conhecida como Rua da Igreja, mas é conhecida como Rua do Tráfico. E para nós está tudo normal. A criação está lá, ansiando pela manifestação. Mas enquanto nós estivermos preocupados com os nossos, ou com a nossa reputação, ou com o que eu tenho para mostrar para os outros, o que eu sou, o que eu devo fazer, ou com o que eu vou ser, a criação está clamando. E a criação continua clamando. E é por isso que eu vou tratar o corpo como um lugar de passar horas. Entendeu, irmãos? Não, no império você pode gastar umas horas no culto, mas no reino não. O culto é lugar de você celebrar, de estar junto, comunhão. Você entende o ambiente, você chega, você sabe o que você veio fazer, o que você vai ouvir, o que você vai celebrar, o que você vai ouvir para poder praticar. Irmão, esse evangelho não pode ser resumido a ouvir 3, 4 louvores e uma palavra que eu ouço, depois eu não entendo ela, não degusto ela, não caminho nela. Não dá, irmãos, para nós vivermos desse jeito. Sabe, eu fico olhando assim, quanto tempo a religião tem nos levado para o império e não para o reino. E eu não estou falando de outros lugares, estou falando aqui de nós. Quanto resquício de religião nós temos que, em vez de fazer nós fluirmos para o reino, faz a gente fluir para o império. Somos paralisados por besteiras. Quantas besteiras nos paralisam? Viver em Cristo é viver num lugar de contentamento. É resgatar o meu contentamento, irmão. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso provar o que eu sou. Não. Por quê? Porque você é livre em Cristo. O que nós precisamos? Amar vidas. O que nós precisamos? Amar a cidade que nós moramos. Você não pode passar num lugar que você vê tudo sujo, tudo entulho e você se conformar com aquilo. Mas o que você pode fazer? Você pode ir lá e limpar. Ah, mas isso aqui tem que fazer a prefeitura. Filho. Você não tem Cristo? Comece fazendo a limpeza. Se você entende isso no Espírito, pastor, mas dá muito trabalho. Pois é, dá mesmo. Ah, mas esse negócio de reino aí não é para mim não, eu quero só vir no culto, só não quero fazer mais nada. Esse negócio de reino, nós temos que ir para a rua, nós temos que ouvir o Senhor para falar com as pessoas, eu tenho que ouvir o Senhor para poder
Cuidado. Você está louco? Ainda tem que fazer com excelência as coisas ainda. E a gente não ganha nada. O reino é seu, você quer ganhar mais o quê? Você já tem o reino. Você está querendo ganhar o quê? Você está vendo a mentalidade miserável nossa? O que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar? Por isso que todo mundo no Brasil quer ser funcionário público. Para ganhar bem e não fazer nada. É verdade ou não é verdade? Mas ninguém quer ser professor. Fala para quem está do seu lado. Professor também é funcionário público. E aí quando surge o professor, quem que surge? Aqueles que tentaram ser tudo com outras profissões, não deu certo, aí tenta ser professor porque é o único que sobrou. Aí o cara vai lá e faz com má vontade, porque ganha pouco. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu fico imaginando o Messi, se ele, quando ele não ganhava nada, se ele jogava com má vontade. Porque o Messi não começou a ganhar dinheiro, ele começou jogando de graça. Cristiano Ronaldo, Neymar. Quando eles não ganhavam nada, eles não, jogar mal porque eu não ganhei nada. É só um exemplo. Vamos voltar aqui para o reino. Sai do futebol. Mas você já entendeu o que eu falei para você. Nós temos uma responsabilidade e é com o reino, não com o império. No império eu não quero fazer nada porque eu sou explorado. No reino eu quero fazer porque eu amo. É minha herança. O reino é minha herança. É nossa herança. Então eu vou fazer. Vou amar. Vou ter paixão. E aí eu vou ser confrontado a falar assim, tenho que mudar a situação, irmãos. Nós não podemos, como igreja em São José dos Campos, pensar só em estrutura própria, irmãos. Pensar em só crescer financeiramente nós. Colocar ar-condicionado, colocar luz, colocar som, colocar cadeira estofada, colocar carro. E não investimos no reino de verdade. Não tem como, irmão, a gente não ser uma igreja que vai para a sociedade. Sabe, irmãos? Nesse Natal aí, na virada de dia, nós tínhamos que estar fazendo um negócio no meio da sociedade. Aí, eu tinha que estar no meio aí, fazer comida para 1000 pessoas aí, servir os moradores, quem não pode. Pregar a palavra, servir morador de rua. Servir essas crianças. Nós não podemos olhar para a educação de São José e falar assim, tá ruim, né? Nós temos uma palavra para a educação, estamos estudando para isso e não fazer nada para mudar. Império para reino. Eu já vivi no império, irmão. No império é tudo obscuro, você não consegue ver nada. Porque é muito distante as coisas. Você só sabe que tem um imperador mandando. Lá do outro lado da Casa de Chapéu, te oprimindo, te mandando, te explorando. E fica tudo em trevas. Agora o que é viver o reino? Sabe o que é viver o reino? É sentir o abraço do rei. É sentir o toque do rei. É ouvir a voz do rei. É entender a batida do coração do rei. É entender a excelência em todos os aspectos. Não porque alguém está mandando fazer. É porque é o rei. É para o reino. Eu falo muito para os irmãos aqui. Quando eu sirvo aqui na casa, quando vem visitante aqui, que nós atendemos e cuidamos e falamos, pegamos dados, ligamos, fazemos visita. Não é porque nós queremos a casa cheia, porque isso aí é obrigação de quem vive no reino. Quem vive no reino, o que ele faz é obrigação ser com excelência. Quem vive no reino, ele não prepara uma palavra, ele é a palavra porque ele é a verdade. Aí você fala assim, nossa pastor, o senhor preparou essa palavra? Não preparei não, irmão. Eu cheguei do trabalho cansado hoje, eu deitei e dormi com meu filho no sofá. Eu estou pregando para você aqui. Porque essa palavra está aqui, ó. Ela não está na letra escrita, ela está aqui.
Mas uma coisa o Senhor falou para mim hoje: a verdade que eu quero não é a que vocês falam, é a verdade que vocês estão se tornando. Então fique gravado isso no seu coração hoje, querido. Qual é a verdade que eu estou me tornando? Ou não estou tornando a verdade? Eu só estou falando da verdade. E tem que ser porreta isso. Você não tem que sair daqui alegre hoje, não. Você tem que sair daqui triste com você, não comigo. Você tem que sair triste com você. Como assim, pastor? Você tem que analisar, fazer uma análise. Você tem que fazer uma conferência de você mesmo. Qual é a verdade que eu estou me tomando? Quando eu sento para ter uma direção da paternidade, eu falo verdade ou eu falo aquilo que eu quero falar? E não adianta, querido, não adianta você não falar a verdade. Nós sabemos no espírito que é verdade ou não. De eu cumprimentar você, de um sorriso que você me dá, do jeito que você olha para mim, o espírito já te fala: pastor, mas por que você não falou? Precisa? Eu já sei. Eu quero saber se você quer ser transformado. Do jeito que eu falo aqui, libero a palavra, o Espírito já fala assim, como está a aceitação na terra, como que a semente está na terra. Por isso que nós não podemos nos distrair. Nós não podemos nos distrair. A distração é a arma que o império usa. E sabe o que o império faz para poder manter todo mundo alinhado? Opressão e distração. Ele oprime quem sai da regra e faz festa para entreter aqueles que não estão na regra, aqueles que estão dentro da regra. Põe o bobo da corte, põe o circo, põe as festas, aí entrete todo mundo acha que está legal, e aquele que sai da regra oprime ele. Você descumpriu a regra, então nós vamos oprimir você. Nós vamos prender, nós vamos bater. E o resto, faz festas. Vou fazer festa da cultura. E faz festa. E assim vai entretendo. Com distração. Precisa. As festas do reino são verdadeiras. As festas do reino são puras. Quando o rei estava oferecendo uma festa, ele chamou a sua esposa, porque ele queria apresentar ela para os seus convidados. E essa esposa não estava no reino, ela estava no império. Ela não quis ir. Uma esposa descompromissada com o reino. A igreja é a esposa do rei. Quando o rei chama, tem que se apresentar. Não tem tempo para festa particular. Aquela rainha estava numa festinha particular. O rei chamou ela para se apresentar, para cuidar de uma cidade, para cuidar das crianças, para cuidar das famílias. E a igreja continuou na festa particular. O rei fala assim: tira ela e vamos levantar uma verdadeira. Sabe o que o Senhor tem falado no meu coração, aqui no meu espírito? Que está chegando o tempo dos verdadeiros ser revelados, irmão. 3 anos de fundamento não foram 3 anos foram 3 anos para revelar os verdadeiros. Por quê? Porque agora vai vir o fronte. E se você não estiver entendendo o reino, você vai tomar porrada. Quando você for para o fronte, você vai tomar porrada. Porque nós vamos para a rua, irmão. Esse ano de 2020 nós vamos para a rua. E se você não entendeu os 3 anos de fundamento e não se submeteu, se prepare para o Senhor começar a destabilizar você em muitas coisas. Você teve 3 anos para alinhar isso. E agora? Agora vai ser mais rápido o processo. Então é muito importante, por isso que o ser é muito importante do que o fazer. Mas se eu não faço é porque eu não sou. E se em 3 anos a gente não é, tem alguma coisa errada. Amém? Fala para quem está do seu lado: o ser é mais importante do que o fazer. Mas se em 3 anos
a gente não é, tem alguma coisa errada. Dá tempo ainda, até o final do ano tem alguns 20 e poucos dias, dá tempo de você ser ainda em 20 e poucos dias. Você consegue compreender isso no Espírito? Deixa o Senhor ministrar ao seu coração isso, essa palavra. Deixa o Senhor ministrar, irmãos. Deixa o Senhor ministrar. Deixa o Senhor ministrar isso. Nós vamos colher frutos aqui, nessa casa. Irmãos, essa casa vai colher frutos nessa cidade. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu não posso enganar você. Ou você pula para o reino, ou você vai ficar no império. E a diferença do reino para o império é muito grande, irmãos. Porque no reino é assim, ó. O que um come, todos comem. O que um tem, todos têm. E no império? O que o imperador come, aquele que é escravizado não come, não. No reino é tão grave a situação, porque uma certa feita Israel estava passando por grande dificuldade. E grande dificuldade. Que uma mãe combinou com a outra assim, ó, nós vamos comer seu filho hoje, e amanhã nós matamos o seu e come o seu. Aí no dia seguinte a outra deu golpe nela. Cozinharam o bebê, comeram, no outro dia ela sumiu, a outra mãe sumiu e não comeu. Aí chega até o rei. E fala, ó rei, a situação é essa. O rei se compadece de ver aquela desgraça que o reino estava, rasga suas vestes, vai para o pó e diz, meu Deus, assim está meu povo. Então o rei, ele sentiu a situação e ele viveu como, igual ao povo. No reino, você não passa as suas dificuldades sozinho. Você consegue compreender isso? Você sente o rei junto com você. O rei rasgou, chorou, ai meu Deus, por que isso? Nós nos arrependemos. No rei, as coisas não são resolvidas na força do seu braço, e sim na sabedoria do rei. Uma outra feita, uma mãe matou seu filho e roubou da outra. E aí foram as duas para o rei. Ó rei, ela roubou meu filho. Não, esse é meu filho. Aí o rei, traga o bebê. Traga o bebê. Dá a minha espada. Vamos cortar o mês, bebê, dá metade para cada uma. Se elas estão brigando por bebê, dá metade para cada uma. A verdadeira, não faça isso, dê meu filho para ela. O rei fala assim, pega esse bebê e traz para essa, porque essa é verdadeira. Você está entendendo o tempo dos verdadeiros? Os verdadeiros não brigam por posição e nem brigam por reputação. A verdadeira cedeu o filho para que o filho não fosse morto. No reino é verdade. E por que fluiu isso? Porque o reino fluía na verdade. O reino dotado pela vida de Deus, vou fazer isso. Aquela que cedeu o bebê é a mãe. E a outra, é isso mesmo, racha mesmo. Sabe, irmão? Alguns irmãos ficam bravos comigo aqui, irmão. Quando as pessoas vêm e falam, pastor, estou indo embora para a igreja, eu oro, abençoo. Pastor, o senhor não pode deixar ir embora. Eu falei, como que não? É tudo do rei. Mas está indo embora, deixa embora, se for filho, volta. Eu quero ele vivo lá, deixa cuidar pela outra, mas que esteja vivo. Vocês conseguem compreender isso? Eu não quero matar ele, que ele continue vivo, sendo cuidado pela outra mãe, mas que continue vivo. Quando ele crescer um pouquinho, ele vai fazer o exame de DNA, ele vai ver que não é de lá. Você está entendendo isso no seu espírito ou não? Ele vai fazer o exame, nossa, meu DNA não é de lá, meu DNA é do outro lá. Aí ele volta para aqui para receber isso. E aí você vai fazer o quê? Vai receber como irmão, como filho. E vai colocar, por quê? Porque está no DNA. Está no DNA. Está no DNA. Reino é vida, é luz e é verdade. E não é o que eu prego, é o que eu vivo, é o que eu sou.
É o que nós somos, irmãos. É o que nós somos. Essa cidade espera você. E eu quero romper com essa mentalidade pequena que você fala, quem sou eu? Quem é você? Você é um valente do reino. E você tem muito mais sabedoria de Deus que muitos homens famosos dessa cidade. Tem muita gente famosa nessa cidade aí que não tem a sabedoria e não tem recebido da palavra que você tem recebido. Não caminhe no ambiente de verdade que você caminha. Saiba que você é muito mais poderoso do que eles em Cristo. Porque você não está preocupado em quantos likes, em quantas curtidas você tem. Você está preocupado na verdade que você vai manifestar. Em quem você é. Então, irmão, encarecidamente, sejamos. Porque nós vamos precisar fazer. E se eu não for? Não vai ter como você fazer, você não vai conseguir fazer. Então hoje a palavra era, do ano inteiro, de volta para casa. O que é de volta para casa, irmãos? Cuidar da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. E você é o quê? Eu sou casa também. Então você passou um ano ordenando casa, ordenando a sua vida espiritual, ordenando a sua família, ordenando um ano. E o Alexandre me falou uma coisa interessante, ele falou assim, pai, eu fico observando que às vezes quando a gente vivia num ambiente de opressão, a gente pulava, a gente gritava, a gente chorava, dava até uns... pulava no giraia, né? Ele falou desse jeito, pulava no giraia. Porque a gente tratava o Espírito Santo como uma visitação. O Espírito Santo vinha, visitava, a gente tratava assim, não é assim, mas a gente imaginava que era assim. Então a gente pulava no giraia. Hoje que a gente vive num ambiente de liberdade, cheio da vida de Cristo, a gente é morto. E aí, sabe que ele falou para mim? E aí eu fui perguntar para o Senhor, pai, e o Senhor falou para mim assim, é porque a gente dá honra mais para os de fora do que pelos de casa. E o Espírito Santo já é de casa, a gente não está honrando ele. Cristo já é de casa, eu não honro ele. Agora, quem que é de fora, irmão? Cuidado com quem você está honrando, hein? Aí quando tem lá, festa da cidade, show do Zezé de Camargo e Luciano, aí você vai lá honrar ele. Você honra os de fora. Estou exagerando aí. Passa o prefeito. Irmãos, a honra tem que ser para os de casa. E o Senhor falou isso, os profetas da casa não têm honra. Mas Ele habita em você, honra Ele. Com vida, com vontade, discernindo o tempo de todas as coisas. Amém? Fica de pé, querido. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos a Tua verdade sobre este ambiente, Pai. Que nós possamos sair de uma mentalidade de império e fluir numa mentalidade de reino. Esse império de trevas seja destruído em nós, para que o reino se estabeleça de verdade. E o reino não tem o reino sem a verdade, que é uma pessoa que é Cristo, a palavra que flui. A palavra que sai do nosso interior como um rio de vida, para uma geração, para uma sociedade, para um povo. E nós declaramos em nome de Jesus, nós declaramos em nome de Cristo que a nossa mente rompa, que nós sejamos levados a um lugar de entendimento perpétuo do Teu reino, que é um reino perpétuo também, inabalável, onde circunstâncias não podem me abalar, que as minhas finanças não podem me abalar, que os meus problemas pessoais não podem me abalar, porque não se trata de mim, mas se trata de Cristo, não se trata da minha vida pessoal, mas sim da minha vida em Cristo. Senhor, que os nossos olhos proféticos possam estar abertos para entender o propósito do Teu reino, Senhor. E eu oro aqui com os meus filhos, com os meus irmãos, com os meus amigos, que haja um rompimento, Senhor,
que a tua verdade queima, como o Senhor falou lá, Senhor, o meu reino não está por aí não, o meu reino já está dentro de vós. Crendo nessa palavra, que o teu reino já está dentro de nós, eu declaro aqui pessoas, Senhor, que vão fluir na verdade, pessoas que não lutarão para manter, Senhor, na força do braço uma reputação, mas sim fluirão na verdade do teu reino. Senhor, nós não queremos ser conhecidos nessa cidade, nós só queremos fazer a tua vontade. Senhor, nós não queremos fazer nada que não seja a tua vontade, nós só queremos estabelecer aqui em São José dos Campos a tua vontade que já é estabelecida no céu, nós queremos estabelecer nessa cidade. Senhor, nós queremos ser o canal de bênçãos. Então eu declaro aqui muita força na carne, para que as pessoas não se cansem, porque o Espírito já está pronto, Senhor. O Espírito já está pronto e a carne é fraca, então eu declaro agora força aos irmãos. Eu declaro cura aos irmãos. Eu declaro que a sua carne seja curada de doenças, de dores, de pensamentos que limitam, Senhor, porque o Espírito já está pronto. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar uma vida saudável. Eu peço para o ano de 2020 saúde para nós, Senhor Jesus, muita vontade, muita disposição, Deus, é o que nós pedimos, Senhor, muita vontade e muita disposição para discipular, para cuidar, Senhor, para avançar, Senhor, no Evangelho do Teu Reino em São José dos Campos. Nós não queremos expandir um império, Senhor, nós queremos expandir um reino. Nós não queremos apenas expandir, nós queremos estabelecer um reino de verdade, de direito e de justiça. E nós sabemos que direito é reconhecer a necessidade do outro, direito é reconhecer a necessidade do próximo. Ah, Senhor, que nós possamos ser a palavra viva nessa cidade, que nós possamos ser a palavra viva nessa cidade, Senhor Jesus, na nossa família, Senhor, na nossa casa, onde nós estivermos, que nós possamos ser a palavra viva, a verdade, e cheio da porção da graça. Pai, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, um tempo de rompimento, sim, Senhor. Rompimento com os nossos pensares, com os nossos desejos carnais, com o nosso individualismo, com o nosso egoísmo, e que nós possamos viver a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos como verdade, como vida, pois Teu é o reino para todos sempre. Amém. Aleluia. De toda a criação, que era e sempre será, cheio de graça e de verdade. O seu reino não tem fim. Tu és o centro de toda a criação, que era e sempre será, desde o princípio. Cristo, e todas as coisas
Sim, Deus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo